Vou fazer um arroz doce delicioso e é difícil acreditar que não é o tradicional, pois não leva qualquer tipo de fonte de gordura animal que normalmente se utiliza para trazer cremosidade a esta receita, como a manteiga, o leite gordo, as natas, nem leva gema de ovo nem açúcar branco refinado. Sim, ouviram bem, esta receita é apta para pessoas intolerantes aos lácteos, ao glúten, pessoas alérgicas ao ovo ou até pessoas como eu que estão numa restrição calórica de algum tipo ou que simplesmente querem optar por um estilo de vida mais saudável. Como sempre na descrição vou deixar os capítulos para que vocês possam navegar diretamente às partes que mais vos interessam, embora eu vos aconselhe que assistam por ordem e até ao final, porque no final eu quero comentar-vos alguns aspectos mais científicos, como por exemplo, como é que eu consegui um arroz doce muito cremoso sem usar uma fonte de gordura, como é que eu substituí o açúcar e porque é que eu aromatizei com laranja, limão, baunilha e rum especificamente. Mas primeiro vamos diretos ao ponto e sem mais rodeios dar início à confecção da receita. Para fazer este arroz vou utilizar bebida de soja, água, arroz, como substituto do açúcar eritritol, pectina sólida em grânulos, compostos aromáticos, uma pitada de sal, um pouco de baunilha e também rum. As quantidades vou deixar cá em baixo na descrição. Em relação à bebida de soja vou utilizar com 0 açúcar e rica em proteínas que também vão ajudar a dar corpo ao nosso arroz. Além disso vou usar pectina como agente gelificante. Em relação ao arroz podemos usar o carolino, eu vivo em Espanha, então utilizo este que é especial para sobremesas. A primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a confeccionar o arroz é adicionar uma parte, 100 ml da bebida de soja, à minha pectina e mexer um pouco e deixar reservado de lado para que vá hidratando antes de mais tarde adicionar então esta preparação ao arroz. No tacho vou colocar a pitada de sal, o arroz, as cascas de limão, de laranja, o pauzinho de canela e vou cobrir com água. Vou utilizar a totalidade da água mencionada nos ingredientes. Vou mexer para que todo o arroz fique bem úmido por igual e coloco então aqui o meu lume baixinho, pouco a pouco, até que isto tudo atinja aqui o ponto de fervura e que o arroz absorva toda esta quantidade inicial de água. À medida que ficar assim mais sequinho, vamos então começar a adicionar a bebida de soja, que neste momento já não está fria, porque paralelamente eu fui aquecendo. Vocês podem fazer como eu, aquecer no micro-ondas ou podem aquecer no fogão normal. Então agora entra aqui um caminho de longos minutos em que vamos adicionando bebida de soja e mexendo, adicionando bebida de soja e mexendo, tendo atenção às laterais do tacho onde tem mais tendência a pegar. O tipo de grão que eu estou a utilizar é um tipo de grão pequeno e perlado e por isso mesmo ele é indicado por esta marca para as sobremesas. Ele tem esta capacidade de ir soltando suavemente o amido que ele tem durante o processo de cozinhado. E este amido é importante porque vai nos trazer textura cremosa e vai-nos trazer corpo para a nossa sobremesa e é por este motivo que eu não lavo o arroz quando estou a fazer arroz doce, porque eu quero aproveitar todo esse amido superficial que cobre os grãos. Enquanto o meu arroz se prepara, vou dando aqui de vez em quando uma mexida na minha pectina para garantir que está então bem dispersa, bem dissolvida e que está preparada para mais tarde adicionar ao arroz. E continuamos no processo de ir mexendo e adicionando, mas agora o meu arroz já está perto de finalizar. Até podemos ver como o líquido já fica ali retido na espátula. É aqui que eu adiciono a minha essência de baunilha ou pasta de baunilha, vocês podem adicionar o que vocês tiverem à vossa disposição. E adiciono também o eritritol, que é o substituto do açúcar refinado que eu estou a utilizar nesta receita. É muito interessante utilizar a baunilha, não só por aquilo que eu vos vou comentar mais à frente no final do vídeo, mas também porque aporta um bocadinho de cor, que é a cor típica do arroz doce tradicional que leva a gema dos ovos.
Então vou retirar, começar a resgatar as peles dos meus cítricos e o pauzinho de canela antes de adicionar a pectina. Como vocês podem ver, o caldo ainda está solto. Embora se veja que já está espesso pela forma como escorre pelas bordas, ainda há bastante líquido e isso é importante. Agora estão a ver aqui a adição da pectina a ocorrer, mas para ela ter o seu efeito gelificante é importante que exista meio, não é? Portanto, para haver um processo de gelificação nós precisamos de água que fique retida na estrutura desta rede que se forma de gelificação. É interessante utilizar uma colher para testar a consistência ou a viscosidade do caldo. Agora que o arroz doce está praticamente terminado, eu adiciono o rum. Vocês podem ver como está a consistência. Sim, está bastante espesso, mas ainda há muito caldo livre e isto para mim é muito importante. Senão, durante o processo de arrefecimento, o nosso arroz doce vai ficar mais seco e eu não quero isso. O que eu quero é que o arroz doce, mesmo depois de frio, depois de ter arrefecido, consiga manter a sua textura cremosa. É por isso que eu retiro sempre do lume quando ainda tem caldo disponível. Aliás, eu estou aqui a verter com a concha para o meu prato. Até dei aqui tempo para que vocês possam ver a forma como ele escorre sozinho. É assim que eu sei que está no ponto para mim. Ele tem que ter uma certa fluidez enquanto ainda está quente. Este é o resultado final. Digam-me o que é que vocês acham e digam lá se não tem até aquele toquezinho amarelinho. Parece mesmo o tradicional. Isto é o que ficou no tacho, que não coube no prato, mas que já está praticamente frio, então eu quero que vocês vejam a textura que consegue manter. Agora, para a decoração, vocês podem fazer o xadrez tradicional português. A mim apeteceu-me utilizar este stencil só porque tenho ele cá em casa há milhares de anos, nunca o utilizei para nada e hoje disse, olha, vou ver se no arroz doce isto fica mais ou menos bonito. E então vou tentar fazer aqui umas bolinhas, porque estamos na altura do Natal, pois é para simbolizar as bolinhas da árvore de Natal, mas também vou tentar fazer aqui um globozinho de neve, algo parecido, num pratinho mais pequenino. E pronto, se vos digo a verdade, é porque eu queria provar. Como queria provar, tinha que meter um prato que arrefecesse mais depressa. Eu não sei como é que é na vossa casa, mas na minha, cada vez que se fez, sempre se pôs em pratos, e nem pratos de sopa, pratos rasos, para poder comer assim que possível. Só vos posso dizer que é maravilhoso. E não tenham medo de utilizar o rum, porque mal se vai sentir e vai ficar delicioso. Espero que tenham gostado da minha receita e se experimentarem fazê-la, podem partilhar comigo nas redes sociais. E agora têm duas opções. Ou ficam por aqui, porque afinal eu já vos passei a receita e tudo bem, ou continuam mais um bocadinho, porque agora vamos entrar no sumo da questão. Vamos então ver algumas dicas e truques interessantes a considerar para esta receita. Se decidiste ficar, muitos parabéns, fico muito contente por saber que tens interesse em entender um pouco mais sobre a química da pastelaria, começar a entender um pouco mais o como e o porquê, porque no fundo tudo aquilo que resulta numa receita tem um fundamento físico ou químico, ou ambos. Mas eu prometo que vou ser bem direto ao ponto. Vamos então comentar alguns pontos que foram a minha estratégia, ou digamos, o meu ponto de partida para converter a receita tradicional nesta versão alternativa. E diga-se de passagem que o arroz doce é uma das minhas sobremesas preferidas, portanto eu não me contentaria jamais com um mau arroz doce. Posto isto, ponto número 1, como conseguir uma textura cremosa sem adicionar ingredientes gordurosos de origem animal. Eu acho que vale a pena começar por primeiro pensar o que é cremosidade no contexto específico de cada receita. Às vezes, como cremoso, podemos estar aqui a atribuir essa característica a uma textura airada, que nos dá aquela sensação como, por exemplo, comer uma mousse ou farófias. Ou podemos estar a associar a cremosidade ao facto de nessa receita existir nos ingredientes uma gordura com um baixo ponto de fusão e por isso quando colocamos na boca temos essa sensação de que se desfaz na boca com o nosso calor interno. Podemos ainda relacionar o cremoso com uma textura que está mais relacionada com a coagulação e com a gelificação. E é nesta categoria que eu acho que entra o arroz doce. E por isso eu acho que aquilo que eu necessito para atingir uma textura cremosa está realmente relacionado com o aumento da viscosidade do líquido. Então, e que técnica de pastelaria nos pode trazer isso?
a gelificação. E para isto eu escolhi a pectina. Existem muitos tipos de agentes gelificantes disponíveis no mercado e que podemos usar na pastelaria. Vocês podem usar outro que não seja a pectina. Apenas têm que ter atenção que cada agente gelificante tem as suas características e propriedades físico-químicas. Por exemplo, diferentes pontos de fusão. Portanto, temos que saber trabalhar com cada um deles. Portanto, quando nós vamos comer uma colherada de arroz doce, por exemplo, faz sentido usar a gelatina, também é um agente gelificante, mas não é essa a textura que nós queremos, nós não queremos solidificar dessa forma. Portanto, o importante aqui é saber escolher o agente gelificante com o qual trabalhar e também determinar a melhor concentração em que temos que utilizá-lo para ter essa textura que pretendemos. Ponto número 2. Como substituir o açúcar? Não dá para pintar isto de outra forma. Consumir pastelaria sem açúcar refinado vai sempre requerer que nós ajustemos o nosso paladar ao longo do tempo, porque nós efetivamente estamos habituados a consumir altos níveis de açúcar. Para nós, infelizmente, já nem uma maçã é doce e efetivamente contém muito açúcar. Agora, não é por isso que esta receita não vai ser boa e igualmente deliciosa. Esta minha receita, por exemplo, é ótima para começar esta transição, pois tem o extrato de baunilha, as cascas de laranja e limão e especiarias com um sabor mais doce, que é precisamente o caso da canela. A parte do doce que provém destes compostos aromáticos que nós estamos a adicionar na receita, iremos agora complementar aqui o nível de doçura com, por exemplo, um substituto do açúcar, e neste caso eu escolhi o eritritol. Usei a quantidade mínima para atingir o nível de doçura que me agrada. Se vocês sentirem a necessidade de adoçar mais o vosso, adicionem um pouco mais, mas lembrem-se que realmente é bom ir aqui pouco a pouco recalibrando as nossas papilas gustativas. O ideal é saber tirar o maior proveito e desfrutar do verdadeiro sabor dos alimentos e só depois adoçar na medida do necessário, sem abafar a essência dos ingredientes principais da nossa receita. E é aqui que entramos no ponto número 3, como combinar sabores numa receita. Pode parecer intuitivo e até um gosto pessoal, mas a verdade é que há padrões de coisas que nos sabem muito bem e a química explica. Mas neste caso prático, por exemplo, o meu ingrediente aromático principal foi a laranja. E é muito curiosa porque o seu perfil aromático não está definido por apenas um composto principal, senão por uma combinação de compostos voláteis diferentes, como o limoneno e o octanal. Mas se olharmos para o perfil aromático específico da casca de laranja, vamos encontrar aromas cítricos e a pinheiro, mais pronunciados do que na fruta propriamente dita. Curioso, não é? Mas efetivamente é verdade, a concentração de limoneno é mais alta na casca da laranja. E que estranho, não? Porque é que me estás a dizer que sabe a cítrico, mas também a pinho? Não entendo muito bem. Pois é que o limoneno tem vários isómeros e, por exemplo, na forma de D-limoneno, pois então temos esse odor forte a cítricos que conhecemos. Mas se o encontrarmos na forma do seu isómero L-limoneno, pois então vamos aqui encontrar um odor ou um aroma associado ao pinheiro, que na verdade estamos aqui mais a referir-nos àquilo que são os compostos terpénicos. Mas não só, no perfil da laranja também encontramos aqui outras categorias aromáticas. Por exemplo, muitos ésteres frutados e também alguns aldeídos mais relacionados aqui com o aroma dos verdes e das ervas aromáticas. E agora vem aquilo que mais me despertou interesse, que é, se fizermos então uma análise cromatográfica, podemos também encontrar aí umas notas dentro da categoria daqueles que são os aromas das especiarias. E é aqui que entra a nossa canela e também a baunilha. E é por isso, digamos quase que está cientificamente comprovado, com a quantidade de sobremesas que nós em Portugal fazemos com canela e limão, que cítricos e esta especiaria vão ficar bem em todas as circunstâncias. Agora, interessantemente, se analisarmos o perfil aromático do rum, seja ele velho ou até o branco, vamos encontrar umas coisas interessantes também. Eu pessoalmente nem gosto muito ou nada de bebidas alcoólicas nas sobremesas, nem no tiramisu. Aqui neste caso, a bebida alcoólica, o que é o álcool, vai evaporar ali na confecção com arroz doce. Mas fica aí o resto desse aroma alcoólico. E isso é interessante. Porquê? É que nós no rum também podemos encontrar aqui ésteres afrutados e outros compostos voláteis interessantes. E é isso que me despertou o interesse de juntá-lo aqui nesta receita de arroz doce. Foi o facto de ter esta compatibilidade aromática com as especiarias, nomeadamente a baunilha. Por exemplo, e não só
Outra que li quando fiz aqui alguma revisão bibliográfica para este vídeo também e pelas minhas curiosidades, encontrei aqui a referência à especiaria do cravo e nunca tinha pensado nisso. Realmente, se não entrarmos dentro da área, se não entrarmos dentro do assunto, há coisas que não são totalmente triviais, digamos, e nunca me passou pela cabeça utilizar cravo num arroz doce e nesta oportunidade não o fiz, porque também acho que tem que haver uma harmonia, não se pode colocar todos os aromas que são compatíveis, não é? Há que fazer aqui uma seleção, mas fiquei muito curiosa e até deixo aqui a dica para alguém que queira experimentar introduzir esta especiaria aí no vosso cocktail de arroz doce. No fundo, encontrar perfis químicos complementares é uma estratégia muito boa para potenciar o sabor das nossas receitas e assim vamos criando harmonias aromáticas, que eu acho que é aquilo que nos faz realmente experienciar a beleza e a cultura e absolutamente tudo que vem junto com o que é a gastronomia. E eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e deixem aqui nos comentários se vocês gostavam que eu trouxesse aqui outras receitas e quais, mas com a minha reviravolta, vocês já sabem, posso trazer as receitas, mas tenho que encontrar sempre aqui uma curiosidade química para pouco a pouco irmos introduzindo estes conceitos que nos aumentam e muito aqui a nossa magnitude, não é? Fazer sobremesas ou pastelaria ou aquilo que for, não é puramente replicar um procedimento. Pelo menos eu acredito que é mais do que isso e pouco a pouco, cada vez vamos somando mais conhecimento ao nosso menu de receitas. Se gostam deste tipo de temas, então não saiam daqui sem subscrever o canal. Até à próxima!